Tá chegando o povo. Vou chamar a Débora. Dá um oi aí pra mim, Débora, por favor. Débora, dá um oi aí, Débora. Achei. Voltamos, né? Agora dá um tempinho que eu acho que as pessoas já estão voltando já. Glória a Deus. Tô voltando, todo mundo. Graças Já, a já. Deus. Já compartilhei, Lu. A primeira parte já compartilhei. Quando quiser começar, continuar, pode continuar. Gente, compartilha aí essa live abençoada. O pessoal tá pedindo pro pessoal compartilhar aí. Já compartilhei Já aqui. compartilhou, né? Já. Então depois vão poder assistir a live. Vai estar gravada, né? Aham. Verdade, Lu. Essa live é preciosíssima. Se o Instagram nos desse 2 horas, seria pouco. Ah, tá. Para me pedir, gente, compartilhem essa live, por favor. Essa live preciosa, riquíssima. Podem ir entrando aí. Débora, quando quiser começar, sinta-se à vontade. Acho Da que onde você parou? já entrou um pessoal legal aí, né? O pessoal que estava acompanhando a live, participando. O que estava na outra tá a maioria aqui já. Temos que levar essa live a muitas mulheres. Amém. Vamos levar, vamos compartilhar, né? Acho que conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos compartilhar. Aproveitar, assim, eu queria falar uma coisa assim, que às vezes, por estarmos passando uma crise muito séria em nosso país, né? É assustador, as pessoas ficam meio desesperadas. Eu não me assusto, não. Porque Jesus já falou, para mim tá falado. Jesus falou que se acontecer, está acontecendo, né? É o princípio das dores, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos nos alegrar, não ficar triste. E não ter medo, né? Não temer a pandemia, porque o Senhor Jesus está conosco. Glória E a Ele Deus. vai estar conosco até passar essa crise, até passar essa situação difícil. E muitas pessoas ficam compartilhando coisas do coronavírus. As pessoas ficam compartilhando até cristãos, pessoas que é a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. E participa, e compartilha, e fala assim, gente, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, a graça de Deus. Muitas pessoas ficam mandando figurinha, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ok, mas vamos mandar uma figurinha? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Vamos Glória a mandar uma Deus. figurinha? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? E às vezes a irmãzinha está precisando da palavra de Deus, porque está tão desesperada pelas informações que está recebendo aí do vírus. E nós não falamos de Deus. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, quando começou essa situação e essa crise, eu falei, quando eu já tinha começado meu projeto na internet, eu estava falando no Instagram, eu falei, eu vou falar da graça de Deus, eu vou falar do poder de Deus. Jesus é Glória a maior do que toda luta, maior do que toda tribulação. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando em casa, Ele pode solucionar, Ele é maior, Ele prometeu, é para você. Quer dizer, a gente acha, não é para mim não, porque eu sou falha, é para a irmãzinha que é mais crente do que eu. Não, é para você.
Jesus veio para você e vai solucionar os seus problemas, sim. Basta você crer. A palavra de Deus diz que nós precisamos praticar. O próprio Senhor Jesus, quando ele falou em um dos seus sermões, ele falou o seguinte, que aquela pessoa, é Mateus 7, deixa eu ver se é Mateus 7. Aquela pessoa que edifica a casa sobre a rocha é comparada, a pessoa que pratica a palavra de Deus é comparada à pessoa que edificou a casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem os problemas, mas a casa fica firme, fica inabalável. É inabalável. Na nossa carne, como nós vivemos nesse corpo carnal, nessa natureza humana, ainda não tivemos nosso corpo transformado, nem glorificado para ir para o céu, ainda estamos aqui, às vezes acontece de dar um tremorzinho na carne, né? Você vai ver uma notícia, você fica, ai meu Deus, até sua carne treme. Mas seu espírito tem que estar pronto, amada. Seu espírito tem que estar forte para resistir e você vencer. Então, Mateus 7 diz assim. Vamos lá. E 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não pratica, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateu contra aquela casa, e foi grande a queda. Então você percebeu que na casa do que cumpre, e na casa do que não cumpre, vem as tempestades? Enquanto estivermos aqui na Terra, neste corpo humano, na nossa natureza humana, vai vir situações que vai nos fazer abater. Pode ser, como está acontecendo, uma crise nacional, uma crise política, uma crise financeira, de saúde. Pode ser no nosso psicológico, tem pessoas até que vivem afligidas com problemas terríveis psicológicos, psicossomáticos. Quando vier esses problemas em nossa vida, no nosso casamento, uma discussão, uma briga, seu marido não te compreende, sua esposa não te compreende, não há aquele consenso, não consegue quebrar o vínculo de brigas, de contenda, e é o tempo todo na contenda. Porque existem muitos casais que vivem brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo, desrespeitando, isso é sério, hein? Um ao outro, e muitas das vezes os dois são cristãos. Esse que é o pior. Porque se um dos dois não fosse, era fácil de entender. Mas os dois sendo cristãos, os dois tendo a palavra para seguir e desrespeitando a Deus e um ao outro. Quando vier essa tempestade para a sua vida, se você estiver praticando a palavra, aí quando vier isso, você vai conseguir parar. Você vai conseguir parar uma briga com a palavra de Deus, uma discussão com a palavra de Deus. Você vai conseguir parar uma situação de traição, de infidelidade com a palavra de Deus. Porque em muitos casos, muitos lares, eu não falo muito de assuntos que eu não vivo. Então, assim, mas existe em muitos lares traição. Existe muita infidelidade em muitos lares. Esposas sofrendo horrores, com dores na alma, com a alma quebrada, né? Porque foi aos poucos recebendo aquela facada de traição, aos poucos se consumindo, e quando viu a coisa já estava gravíssima. E essa mesma esposa é cristã. Só que essas pessoas que vivem essas situações precisam entender. Ou vive, igual o Senhor Jesus ensinou, uma vida na rocha, porque o Senhor protege nossos casamentos, protege nossos esposos. Nos coloca de pé como sentinela para que a gente esteja sempre vigilante, sempre orando, sempre de pé,
Qualquer situação que vem, a gente consegue combater com a palavra de Deus, pegar as armas espirituais e expulsar qualquer situação que seja negativa, qualquer situação que venha para destruir nossa família. Praticando a palavra, nós vamos ficar firmes e inabaláveis. Eu ensino as mulheres a se tornarem mulheres inabaláveis. É possível. Eu já vivi situações na minha vida assim, financeira dificílimas. Situações no meu casamento onde só tinha um ovo para comer. Eu não me desesperei, não fiquei correndo para um lado e para o outro, porque eu sabia que Deus estava no controle. E Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle. Ele vai agir quando você praticar a palavra, se posicionar. Porque quando a chuva bater, ela não vai te derrubar, você vai ficar firme. Quando vier um problema que seja de ordem emocional, de saúde, seja do que for, você vai conseguir vencer. A palavra de Deus, ela é um alimento mais poderoso que nós podemos se alimentar. Às vezes a gente pensa, né? Eu preciso agora fortalecer minha imunidade. Porque se eu fortalecer minha imunidade, eu não pego vírus. Mas a alma está quebrada, o espírito está fraco. Porque a Bíblia fala que o espírito tem que estar pronto. E como que o espírito fica pronto? Não é quando alguém vem põe a mão na minha cabeça e profetiza, seu espírito está pronto. Não é assim. É quando eu estou praticando a palavra de Deus, cumprindo os princípios de Deus, quando vem qualquer coisa, eu tenho uma palavra aqui dentro. Olha, uma vez, eu estava passando uma situação bem difícil na minha vida. E estava bem na minha cara que aquela situação estava acontecendo comigo. E sentou uma mulher do meu lado e ela começou a falar umas coisas para mim. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, não é de Deus, o demônio está falando na boca dela. Eu me assustei assim, eu falei, é coisa da cabeça da gente, né? Porque a gente acha que Deus não é. A palavra de Deus, ela tem que habitar no seu coração, porque você tem que discernir as coisas. Se for de Deus ou se não for de Deus. E só quando você pratica a palavra de Deus, você consegue guardar a sua língua. Aqui, ai meu Deus, põe brasa viva na minha ponta. Obediência, amado. Obediência, você vai vencer. Obediência. Eu também não era assim. Eu consegui vencer o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez que eu comecei a entender os princípios de Deus para a minha vida. Sobre salvação, sobre graça, sobre obediência, sobre o que Deus falou. E uma vez eu li esse versículo do apóstolo Pedro, né, que a mulher que o marido ganha, a mulher ganha o marido sem palavras. Aí eu falei, peraí, tá na hora de obedecer. Comecei a obedecer, sim. Então, quando vinha alguma situação que a gente quer falar, quer ser a dona da razão, a gente cala, a gente aguarda e a gente vê a glória de Deus. Porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele prometeu, ele cumpre. E tudo que ele falou, ele vai fazer nas nossas vidas. Precisamos estar firmes e precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, de fato, de verdade, para que a gente possa viver a glória de Deus. Glória a Deus. Uma mulher que vive uma vida inabalável, ela tem um casamento inabalável. Amada, não tem nada nessa vida que pode derrubar uma mulher que vive a prática da palavra de Deus. Ela vive uma vida de forma inabalável. Não tem nada que possa vir, notícia nenhuma que venha me colocar para baixo, que eu não tenha a palavra de Deus que me levanta. A Bíblia diz que o justo cai e o Senhor o levanta. Eu tenho essa certeza que o Senhor sempre vai me manter de pé. Eu tenho uma certeza absoluta, sabe aquela pessoa que acorda e dorme com a certeza de que tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Sou eu. Eu acredito. E eu coloco em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Seja ele, o que ele estiver falando, eu vou fazer. Não é difícil.
É fácil, é preciso conhecer a Deus para trocar os pensamentos velhos e colocar o que é novo. O que Deus ensina na sua palavra, você colocar na sua cabeça e falar, é assim e vai ser na minha vida. Quando você entende a sua função de esposa, quando você entende que você precisa obedecer os princípios de Deus, ser uma boa esposa, você precisa entender os princípios de Deus para ser uma pessoa dedicada, comprometida, aquela que faz aquilo que precisa ser feito dentro de casa, resiliente, que faz hoje, faz amanhã, faz depois, mesmo sem elogio, mesmo sem ninguém te quer elogio, teme a Deus. Que a Bíblia fala lá em Provérbios 31, que a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Esse é um dos princípios básicos que funciona, já está acontecendo na minha vida. Então, assim, pega sua Bíblia aí, Provérbios 31. Eu acho que a gente tem que ter. Minha mãe, ela anota, ela lê depois, ela lê, até que aquilo começa a entrar na cabeça dela e ela fala que começa a fazer efeito. Porque se o médico falasse para você tomar um remédio todo dia, você tomaria. Mas quando se trata da palavra de Deus, a gente quer ler na igreja só, né? Vamos lá, ó. Provérbios 31 e 30. Eu vou ler o 28, porque faz parte também da promessa. Levantam-se seus filhos e a chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva dizendo, muitas filhas obram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O 30, enganosa é a graça, e vaidade é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa palavra louvada aqui é elogiada. É a mesma coisa. Então, assim, uma mulher que ela teme ao Senhor, os seus filhos chama de mulher feliz, e seu marido elogia dizendo, existem muitas outras mulheres na terra, mas de toda a minha é superior. Quer ser elogiada? Quer fazer as coisas e receber elogio? Tema ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela é elogiada. Na minha vida e vai funcionar na sua vida se você temer ao Senhor. Gente, já faz quantas horas de live? Jesus amado, já é 11h14. Já faz tempo, hein? 1h e 14. 20 minutos. Se deixar, eu falo até amanhã. Eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, eu ainda vou fazer a maior live do Instagram. Vou terminar uma live, vou começar outra, terminar uma live. Só falando da graça e da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos edifica é bom. É verdade. Esse conteúdo, praticar a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é algo que eu sempre venho falando nas minhas lives. Praticar. Às vezes, nós não entendemos porque a gente está ouvindo muito a mesma frase. Mas as pessoas, no geral, cristãs, elas acham que Deus só fala através de uma pessoa que está no culto da igreja ou alguém que ela acha que é muito santificado. Se esquece de que Deus ele vai falar com você porque ele é teu pai. E ele vai falar de dia, de noite, de madrugada, de manhã. Se você estiver no Instagram, se você estiver no Facebook, onde você estiver, ele vai usar alguém e vai falar com você. Deus está falando, pratique a palavra que você vai viver a glória de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique. Coloque na prática do seu dia a dia. Vamos viver aquilo que o Senhor fala. Se o Senhor falou que nós temos que ser boas, vamos ser boas. Se o Senhor falou que a mulher que teme ao Senhor é elogiada, vamos temer ao Senhor que nós vamos ser elogiadas. Às vezes, eu escuto meu marido falando de mim, parece que ele está falando de outra mulher, né? Porque a gente acha sempre que a gente não é aquilo. Aí eu fico parada assim, olhando, ele começa a falar de mim para os outros, aí começa a falar. Eu sempre falo, o termômetro do seu temor ao Senhor está quando seu marido te elogiar. Amém. O termômetro do temor ao Senhor na sua vida. Ah, mas eu não tenho marido.
Tudo bem, quem não tem marido vai ser outras pessoas que vão elogiar. Mas a Bíblia fala que a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. E o termômetro dessa mulher, quando ela é casada, é o marido, porque é o primeiro que convive com ela. Se seu marido não elogia você, comece a rever suas práticas, comece a buscar a Deus, comece a temer de fato, de verdade, na prática do dia a dia, no supermercado, na rua, na igreja, dentro de casa, entendeu? E você vai ser elogiada É assim. verdade, é verdade. Os meus filhos às vezes brigam comigo quando eles estão com muita pressa, que eu vou no mercado e fico dando a vez a todo mundo. Aí eles falam, mãe, não precisa exagerar não, só 2 pessoas tá bom. Mas eu vejo elas com pouca coisa e eu com muita, eu falo, não vou deixar eu passar a minha compra toda para poder essa que tá com 2 pacotinhos, 3 pacotinhos, esperar tudo isso, né? E são Uhum. coisas tão simples do nosso dia a dia, tão pouca coisa que a gente começa a colocar em prática, colocar em prática. E quando você está na prática, você não percebe isso, né? Não é uma É, coisa que você fala, que fica olhando para um lado e para o outro, esperando que alguém veja aquilo. É uma coisa normal. E não é esse verdade? elogio que a irmã, esse elogio que a irmã falou que recebe do esposo, às vezes a gente fica tipo, ele está exagerando. Ou a gente acha que o homem é exagerado. Você exagera muito. Às vezes eu até falo para o meu pastor, né? Ele está acompanhando a live aí. Eu falo para o meu pastor, ele é muito exagerado, meu esposo é muito exagerado. Ele fala, não, eu só falo o que eu acho, o que eu penso. Ele fala, mas a gente sempre fica com esse questionamento de nós mesmos, né? Porque a gente faz É, sem. A gente não faz, é igual a fila do mercado. A esperando, gente não né? faz, a gente não faz esperando que as pessoas em volta falem, que mulher boazinha, tá deixando todo mundo passar na frente dela. É algo normal, natural, que a gente vai Natural. fazendo e fica natural. É verdade. Pastora Rosivalda aqui, ó, minha mãe, glória a Deus pelo meu termômetro, pastor Heraldo, meu pai. Isso é verdade, meu pai elogia muito direto. Então, assim, quando você realmente entende os princípios de Deus, você começa a seguir os princípios de Deus, você começa a viver aquilo que ele fala, a palavra de Deus começa, de fato, funcionar para você, funcionar na sua vida. E isso gera a pessoa bem-sucedida. Salmo primeiro. É salmo conhecido de todo mundo conhece, mas às vezes não entra na cabeça da pessoa. Tem pessoas, às vezes, que têm 10 anos, 15 anos de evangelho e ainda assim ela não. Salmo primeiro não faz parte da vida dela, ela não é bem-sucedida, porque ela não teme ao Senhor, ela não coloca os princípios de Deus como prioridade em sua vida. Ela não anda no conselho da palavra de Deus, ela anda no conselho do ímpio. Ela anda pelo caminho dos pecadores. Isso aí não é que você vai ficar sentado lá numa roda, tem um monte de gente escarnecendo e você lá, congratulando com eles. Não é só dessa maneira que a gente senta na roda dos escarnecedores, não. Muitas vezes os escarnecedores estão na mídia, você está lá vendo o vídeo do escarnecedor. Você está escutando o conselho do médico, que é um ímpio, dando conselho para você fazer uma coisa que muitas das vezes Deus não quer que você faça. Mas é um médico. Mas é fulano, mas ele é especialista nisso, especialista naquilo. O conselho que nós temos que escutar é da palavra de Deus. O conselho que nós precisamos focar está escrito na palavra de Deus. Está na Bíblia? Eu creio, é para mim, é para minha vida. Se todo cristão obedecesse a palavra de Deus, como está obedecendo as autoridades constituídas, as autoridades médicas, as autoridades governamentais, Jesus já tinha voltado.
está caindo a sua imagem. Deus, tá Voltou. travando. Sim. Aqui está mostrando que é você que travou, mas voltou rapidinho. Se nós colocarmos isso na nossa vida, nós vamos lembrar do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse. Nós já estamos andando no vale da sombra da morte, amados, porque nós estamos vivendo uma situação difícil, onde está o povo desesperado, e nós temos que falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a vida de um cristão vitorioso. Essa é a vida de vitória para uma mulher casada, uma mulher cristã, que quer viver uma vida de vitória no casamento. Pratica a palavra de Deus, você vai ser bem-sucedida em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Glória a Deus. Nossa vida no lar, às vezes, é exatamente a única Bíblia que algumas pessoas vão ler da nossa família. Às vezes, o marido, quando não é cristão, o cônjuge, quando não é cristão. A única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Isso aí. Seu vizinho, seu amigo, até seus parentes, muitas vezes, a única Bíblia que ele vai ler é a sua vida, a sua conduta, as suas práticas, seus hábitos, seu comportamento. É a única Bíblia que eles vão ler. E é olhando para vocês que eles vão enxergar Jesus, sim ou não. Porque o Senhor, Ele habita em nossas vidas. E seja lá o que nós fizermos, o nosso comportamento diário vai provar quem é que está habitando em nós. Se é o Senhor Jesus, vamos viver dias gloriosos. Vamos viver a glória de Deus. Glória a Deus. Estava travando tudo, amiga. Estava travando mesmo, não está falando. Para mim não travou, eu continuei falando aqui. Não, mas foi bem rapidinho, foi coisa mínima, bem pouca mesmo. Já voltou, já faz tempo. Eu ainda tinha planejado falar muitas outras coisas sobre casamento, sobre autoestima, sobre autoimagem, né? Sobre uma vida inabalável nessas questões, porque muitas esposas, minha voz já está ficando baixa. Falei muito já hoje. Muitas esposas têm problemas de autoestima, né? Então isso vai ficar para outra live. Nós vamos falar sobre outros assuntos em outro dia. Hoje vamos ficar com Romanos 12:2 para renovar nossa mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus, eu vou dizer para você que é seu casamento em harmonia, felicidade todos os dias. Tem gente que acha que essa pessoa é feliz um dia, no outro é triste e assim vai. Não. Harmonia, felicidade todos os dias. Todos os dias da sua vida em cima e não embaixo. Você tem que estar por cima e não por baixo. Isso é uma promessa do Senhor para sua vida. Então, assim, o que Deus quer? Casamento harmonioso, feliz. É para ser feliz mesmo. É para ter harmonia no lar. É para ter uma vida conjugal íntima. Em linha com a palavra de Deus, feliz, desfrutar de tudo que Deus colocou no casamento para que nós possamos desfrutar com muita alegria e felicidade. Amém. Sem nenhum tipo de desrespeito, sem nenhum tipo de briga, discussão, contenda, desentendimento, desordem. Isso não é o que Deus quer. Deus quer mulheres fortes, sábias, inabaláveis, vivendo um casamento extremamente feliz. Glória a Deus. É o que Deus Glória quer. Deus pode transformar qualquer casamento que está em pé de guerra numa noite de núpcias eterna. Deus pode fazer isso. Eu estava comentando com meu esposo ontem à noite e nós tivemos uma discussão, né? Ontem à noite. Foi uma coisa tão forte que eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, foi uma coisa um atrito muito forte entre eu e ele. Aí na hora eu lembrei, falei, a gente vai falar sobre casamento, né? E o inimigo, ele age de umas certas artimanhas
para nos mostrar de alguma forma que a gente não é capaz de falar de certos assuntos. É Né? Aí verdade. eu me tranquei no banheiro, contei até, eu acho que 200, não sei, fui contando, contando, e chorando, e chorando. E quando eu me esvaziei, né, eu falei, vou voltar agora. Aí voltei, deitei, ele ficou falando lá, ainda um bocado. Falei, Senhor, eu quero dormir, só quero dormir agora. Eu falei, amor, vamos dormir. Não, porque eu tenho que resolver isso. Falei, amor, vamos dormir. Não, não, não. Eu falei, eu tenho que resolver esse problema hoje. Aí ali a gente foi conversando e acabou o assunto, né? Acabou o problema. Mas é impressionante como a gente, se a gente não vigiar, né? Ficar vigilante naquilo que a gente aprendeu, a gente realmente vacila. Mas eu creio que o vacilo, na verdade, é nosso. Né? Eu não tenho, minha carne foi fraca naquele momento. Eu acho que eu vacilei, eu não fiquei atenta na palavra. Né? Eu não me imponho de falar isso, porque eu acho que é experiência para aquelas que passam, né? Porque às vezes a gente Eu vou se. te falar uma coisa. Isso que você falou assim, foi fraqueza, meu, foi vacilo. Vou te falar, isso foi uma experiência que você teve com Deus. Porque se não houvesse esse tipo de experiência, como que você vai falar para alguém que está vivendo isso que funciona a palavra de Deus? Essa experiência que você teve de chegar no banheiro, se esvaziar e falar para Deus, e orar e chorar, porque quando nós estamos falando sobre algum determinado assunto, ou quando a gente começa mesmo a falar sobre Deus, que a palavra funciona, que tem que praticar a palavra de Deus, Satanás, ele realmente ele quer tentar, de alguma maneira, usar as nossas fraquezas para nos aprisionar. Verdade. Uma vez, eu estava, isso há uns meses atrás, eu estava numa situação assim que estava tendo um desentendimento entre mim e meu marido. Mas sabe aquele desentendimento que me deu uma revolta, uma ira? Eu me Sei. enchi de Débora assim, aí eu comecei, quando eu fui esbravejando na hora, eu virei e falei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, meu marido também. Você está falando isso comigo? Eu falei, não, não é com você. Pode acreditar, na hora a minha ira passou. Eu Na hora, acredito. na hora, como por milagre. Saiu. E assim, a gente tem que entender essas coisas, saber separar as coisas. É. Quando vem uma... Claro que não tô falando para ninguém chegar aí na frente do marido e falar, demônio, sai do meu marido. Não é isso. A situação não tem nada a ver com o meu marido estar possuído, não tem nada a ver com isso. Eu falei, eu dei a ordem, a operação Entendi, maligna estava entendi. tentando gerar uma discórdia entre nós dois. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando eu resisti naquele momento, eu dei a ordem a ele, ao mal, e o mal saiu. Não briguei com meu Amém. marido, não discuti com ele, não voltei a contender, não, saiu a minha revolta, saiu a minha ira, saiu aquela coisa que estava começando a me abater. Saiu. Eu voltei de boa. Eu dei 2 palavrinhas com ele de boa, com bom humor, e a coisa se resolveu. Você está entendendo? Então, assim, É isso aí. isso são Sim. experiências. Se Eu você teve essa entendi. experiência, é bom você compartilhar mesmo. Você viveu algo de Deus para a sua vida, para que você entenda que se você conhece um Deus poderoso que age na sua vida e a palavra de Deus funciona na sua vida, você tem que usar essa palavra. Amém. Às vezes a gente quer voltar e quer debater, quer contender com o marido, e a nossa luta não é contra o nosso marido. Em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, assim, o teu marido não é o teu problema, teu filho não é o teu problema, tua sogra não é o teu problema. É contra principados e potestades. Às vezes a situação está vindo de fora para afetar o casamento, para afetar a família, e a gente está dormindo no ponto, que é brigar. Porque ele é incompreensível, porque minha sogra é isso, porque meu sogro é aquilo, porque meu pai, minha mãe. Gente, da ordem espiritual, fala no mundo espiritual. Eu te paraliso, situação tal, contenda, briga, discussão, discórdia. Eu paraliso em nome de Jesus agora.
Glória a Deus. Aí a situação é paralisada, porque o nome de Jesus tem que se dobrar toda e qualquer situação. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus. Porque se você conhece ao Senhor Jesus, a irmã falou o negócio de conhecer a fé. Ela falou conhecer ao Senhor e usarmos a fé. Isso, usarmos a fé. É isso mesmo, conhecer a Jesus. Quando você conhece o Senhor Jesus, você conhece todo o universo que envolve a plenitude da divindade. Tudo que é Deus, graça, salvação, fé, tudo isso você precisa conhecer. Aí, quando você coloca isso na sua vida, você começa a praticar. Se tiver alguma discussão, algum problema, alguma contenda, porque Satanás é uma das armas favoritas dele nos casamentos, é contenda, discórdia, desunião, brigas, desafeto. Eu não sei o que é, coloca uma coisa ali, a pessoa que amava um minuto, no outro minuto está odiando. Sente uma raiva e começa a abominar outra pessoa e quer falar, quer falar, quer falar. Por isso, o princípio de ficar calada é muito importante. Nessas horas, nem sempre a gente consegue ficar calado. Eu sou sincera, nem sempre a gente consegue ficar calado. Mas não é o fato de você falar tudo que você pensa ou falar tudo que você quer que você vai conseguir alguma coisa. Por isso que nesse Você momento, pode falar. por isso que nesse momento, por essa dificuldade que você está falando, que nem sempre a gente consegue, é que eu me joguei do banheiro. É que eu fui pro banheiro, entendeu? Eu acho que a gente tem, eu acho que às vezes quando a gente não está conseguindo mesmo, né? Então a gente tem que correr, sair de perto, né? Então foi o que eu fiz. Eu falei, eu não vou conseguir, Senhor Jesus. Quando eu olhei para a porta do banheiro, eu falei, vou correr para cá agora. E eu fui, porque eu sabia que se eu ficasse, o negócio não, ao invés de ficar tudo bem, ia ficar complicado. Então, como eu me conheço, né? E ele também me conhece, Deus nos conhece. Falei, então vou pro quarto, vou pro banheiro. E fiquei lá. Fiquei, chorei. E meus pensamentos, falando para Deus o que eu estava pensando naquele momento. Depois saí, tranquila, respirei e tudo se resolveu. Mas eu creio que se eu tivesse ficado e falado o que eu queria, o que eu estava pensando em falar, aí ia dar ruim. É verdade. Uma vez, estava numa situação muito difícil, um tempo atrás também. Aí aquela situação estava muito difícil, a gente conversando assim, desentendeu, e foi muito sério, eu me magoei. Aí eu fui pro banheiro, cheguei no banheiro, chorei. Aí eu parei assim de chorar e comecei a orar. E na minha oração, assim, que eu orei, eu pedi a Deus, meu coração lá quebrado. Aí eu voltei. Quando eu voltei pro quarto, ele falou assim, meu bem, me perdoa. Eu escutei a sua oração. Eu estava falando com Deus. Ele não escutou minha oração, porque eu estava longe dele. O banheiro era distante. Ele não escutou o que eu estava falando, porque eu estava falando no meu íntimo com Deus. Mas lá onde ele estava, ele falou assim, ele falou para mim assim, eu escutei, você estava clamando. Então, ele sentiu de onde ele estava a oração. Nossa, aquele dia eu fiquei meio impressionada. Eu fiquei, meu Deus do céu. Deus é muito lindo, né? Toda a experiência que a gente tem com Deus é assim, marcante. Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. Então, assim, o meu esposo que estava no cômodo, tinha 3 cômodos para onde ele estava, da onde eu estava. Eu não estava gritando, meu Deus, me socorre. Não. Foi uma oração silenciosa, aquela que você fala quando você está oprimida. E eu estava magoada aí, quando eu orei assim, eu pedi para Deus, naquele clamor, naquela dor que a gente sai, como a gente fica, né? Aí, quando eu cheguei lá, ele falou, eu senti, daqui eu senti. Ele sentiu lá onde ele estava. Isso é um Deus maravilhoso. Quando muitas pessoas chegam e falam para mim, Deus é zeloso. Mas o problema não sou eu, o problema é o meu marido. Eu falo uma coisa para você. Provérbios 21 diz o seguinte, que o coração do rei na mão do Senhor é como o rio que ele inclina para onde ele quer. Vou traduzir para você. O coração do seu marido na mão do Senhor é igualmente quando Deus inclina o rio. Eu quero aquele rio para aquele lado. Assim ele faz com o coração do seu marido. Então,
Muitas vezes, na nossa fraqueza, a gente fica pensando, ah, Deus não muda, meu marido, eu queria tanto que Deus mudasse, aquilo, outro. Deus muda. Quando nós nos posicionamos, praticamos a palavra de Deus, Deus muda completamente o coração dos nossos maridos. Amém. Não precisa fazer muito, a gente não precisa ficar fazendo sacrifício, a gente não precisa subir a escadaria da penha de joelho. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos crer que Deus é poderoso. É ir lá em Provérbios 21 e falar, Senhor, aqui está escrito. Está escrito na tua palavra, muda o coração dele. Senhor, inclina aquele coração a isso, aquilo, aquilo outro. E Deus inclina. E Deus faz. É verdade. Não há nada que Deus não possa fazer, né? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Qualquer Todo problema, pode falar. qualquer dia, eu vou te pegar de surpresa para a gente bater recorde no Instagram, tá? Na live? Na live. Porque assim como você estiver falando de Deus, eu fico aqui de boa. Eu tenho perto de mim água, um pouquinho de água. Se tiver água, tendo água perto de mim, tem que colocar água, porque quando eu falo muito, a minha voz ela fica um pouco mais baixa. Dá para perceber. Eu percebi. Até nas outras lives que eu fiz, minha voz ela fica um pouco mais baixa, e depois de muito tempo da live, a minha voz ficou mais baixa no vídeo, né? Depois eu vi. E se forçar muito a garganta, também não tomar água, né? Que eu não trouxe minha água para cá. Verdade. Mas é bom falar de Deus, né? Nossa, trocar experiências. Para mim foi um prazer participar dessa live. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter te conhecido, de alguma forma. Na verdade, eu nem lembro. Eu lembro que eu estava mexendo no Instagram e eu vi um vídeo seu, né? Eu não lembro quem compartilhou. Não foi diretamente no seu Instagram, foi alguém que compartilhou seu vídeo. Então, não sei quem foi, não lembro. E quando eu vi, eu falei, caramba, eu estou precisando muito disso. Né? Foi algo que veio de Deus para o meu coração, para a minha vida. E assim que eu vi, eu fui atrás, né, que tinha lá eu acho que estava escrito assim embaixo, né, que alguém colocou, eu falei, eu vou atrás dessa mulher, eu preciso conhecer ela, né? Nem que seja só pela internet. Porque Deus, ele prepara as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Se não fosse essa oportunidade de hoje, se fosse por conhecer, Deus bater com você em algum lugar seria impossível, né? Você está lá no Pará, eu estou aqui no Rio, então a gente não ia encontrar no mercado, não ia se encontrar nos shoppings da vida, mas Deus, quando ele quer marcar encontro, ele marca, né? E eu recebi esse momento como um encontro de Deus de verdade. Que Deus continue abençoando você, o seu ministério, né? Que não pare só nesse projeto, que você coloque outros projetos que você já tem na mente para fora. Eu creio que é apenas o início, né? Que Deus continue lhe capacitando e que você continue nessa humildade que você tem. Eu não te conheço profundamente, mas eu vejo humildade no seu olhar, eu vejo Deus no seu olhar. Não foi pelo que você falou, né? E as meninas aí que me conhecem sabem que se eu pensasse de outra forma, eu falaria também. Mas eu louvo a Deus por você ter aceitado esse convite. Pessoas que estão aqui na live, que são amigas minhas, elas estavam precisando ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir, preciso ouvir para mim, para que eu venha melhorar, porque eu entendi hoje que eu não tenho que esperar o meu esposo melhorar em certas áreas. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar de Deus algo para a minha vida, ser obediente a Ele, né? Verdade, Lu, ela é lá do Pará. Belém do Pará aí também. Eu vou só cortar aí na Edna só um minutinho e falar uma coisa que eu não falei. Que a senhora está falando agora, assim, eu vou chamar você, porque a gente jovem, a gente chama você, né? É com todo respeito. Nós somos muito jovens. Né?
Então, assim, pelo fato de ser cristã, a gente fala a senhora, né? A irmã, né? Mas você. Mas você falou uma coisa aí muito certa, que eu não falei, mas que eu sempre falo. Não importa, não é o outro, é você. Deus vai trabalhar no outro através de você. Começa com você, com a mulher. Começa com você. Então, assim, Deus me chamou para eu dizer para as mulheres que o casamento delas vão ser transformado quando ela tirar o foco do marido dela, colocar o foco em Jesus. Não é ele que precisa mudar, é você que precisa mudar. Porque ele só vai ser mudado quando você obedecer a palavra de Deus. Amém, amém, amém. Eu Pode creio muito continuar. nessa palavra. Eu, eu, eu me segurei nessa palavra que você trouxe hoje, que é, a mudança no esposo, né, vem muito do que eu vivo em Cristo, né? O meu, Exatamente. nós somos, tem uma frase escrita na minha blusa, não dá para ver, nem dá para entender muito, mas fala cartas vivas. E Exatamente. atrás está falando o que as pessoas leem quando te vê, está aqui atrás. E combina muito com o que você falou, né? Tudo que você falou. O que as pessoas leem quando estão olhando para mim, quando estão conversando comigo. Que tipo de Exatamente. Bíblia será que eu estou sendo a Bíblia, né? Ou estou sendo um livro qualquer história, qualquer Exatamente. coisa. Então, Exatamente. nós somos cartas vivas, assim como Paulo fala, né? Nós somos cartas vivas. Exatamente. E assim na vida do nosso esposo também, né? Ele às vezes não lê a Exatamente. Bíblia, mas se ele olhar para mim, ele vai enxergar alguma coisa da Bíblia, né? Meu marido falou assim: acho que adianta você pregar para o mundo inteiro se você não pregar dentro de casa. E dentro de casa a Verdade. gente não prega com a Bíblia. Ah, está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Tem que praticar a palavra. Eu não vou pregar para o meu marido, mas eu tenho que viver. É nesse meu viver diário que ele vai ver eu cumprindo a palavra de Deus, vai querer também cumprir. Amém, amém, amém. Eu creio nisso. Isso vai Então, né, ser uma esposa sábia já de está Provérbios 14. já tá acabando a segunda live, mas eu quero deixar aqui mais uma vez os meus agradecimentos a você. Muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando. Eu espero que não seja a última, nossa, que venha mais, porque esse assunto é Amém. muito gostoso, muito É edificante. verdade. E que a minha rede social é muito pequena, mas que você possa ter liberdade, né, de estar lá sempre divulgando seus trabalhos, se precisar da minha ajuda para isso. Estou aqui para isso também. Amém. E Eu digo mesmo. mesmo distante, que esse vínculo de amizade ele continue, que não seja apenas um Amém. convite para uma live, mas que Amém. seja uma amizade, uma coisa que vai se estreitar em nome de Jesus. É verdade. E estou sempre aqui à disposição. E creio, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo de Deus, que você ainda vai voar muito longe. Eu creio que as Amém. promessas de Deus elas vão começar a se cumprir. Nós estamos passando por um período que, aos olhos carnais, parece que está tudo acabado. Mas o processo de aprendizagem para nós cristãos está sendo muito gostoso É e nos verdade. edifica, né? E eu creio que depois de tudo isso vai vir um tempo novo, vai vir novidade de vida para quem, nesse tempo de deserto, plantou coisa boa, igual você estava falando. Ao invés de falar mal do presidente, ao invés de ficar falando de coronavírus, coloca lá um versículo: Jesus te ama, Jesus é o caminho. Começa a proferir palavras Exatamente. boas, né? Nesse tempo tão difícil. Então, se você começar a plantar nesse deserto, isso que você hoje está plantando, né? Hoje, nas suas lives, você está plantando nesse tempo tão difícil. Exatamente. E eu creio que quando o tempo bom vir, você vai colher esses frutos, para a honra e glória do Amém. Senhor, Amém. tá? Aqui, enquanto você estava falando assim, a gente escuta, né? E a gente pensa. E eu estava pensando aqui, eu vou fazer um quadro, né? No meu Instagram ou no IGTV, ou na própria live.
encontro com as amigas e eu vou estar sempre chamando você para a gente participar de lives, de algum tipo de contato, né? Para a gente não perder o vínculo. Eu gostei muito de ter participado dessa live. Deus Amém. realmente ele está usando todos os meios para falar com o seu povo. E para nós, o amor de Deus é grande demais para a gente não poder compartilhar. E Isso eu dou aí. o que eu tenho. Eu tenho Isso muito de aí. Deus, eu dou o que eu tenho de Deus. Isso aí. Você não precisa dizer, né? Eu não estou falando isso para massagear o seu ego. A Luzilene, ela Não, me conhece há 10 anos. Essa Lu aí, ela me conhece há Lu, 10 anos. E ela sabe que quando eu preciso falar algo, eu falo. Eu não, nem que seja no ao vivo, eu falo. E o que eu sinto é que você é uma mulher de Deus, uma mulher que foi separada para isso que você está fazendo e que possa vir mais e mais e mais e mais coisas boas amém. aí dessa Glória a Deus. cabecinha, desse coração. Que Deus continue lhe ungindo, né? Amém. Que as suas mãos continuem trabalhando para o reino, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço aí Amém. para minha pastora, que está aí no vídeo, nos acompanhou desde o início, meu pastor, pastora Rosimeire, pastor Ricardo, Luzilene, todas as irmãs que participaram, Amém. um beijo no coração. Um abraço virtual para todo mundo, né? Um Com Deus. abraço super virtual. Muito obrigada. Meu marido está ali gritando. Ele chegou do trabalho agora. Se preocupe não, amor, tá acabando. Amém. Fiquem com Deus. Um grande Amém. abraço. Que o Senhor Jesus alcance cada um. E Amém. que tenha uma semana abençoada, né? Foi uma bênção de Graça Deus e paz mesmo. para todos vocês. Que o Senhor os A guarde e os pastora proteja. Rosivalda, Rosivalda, minha mãe. louva a Deus Pastor. pela vida da sua filha. Amém. Graças a Beijo. Deus. Fica com Deus. Beijo. Fica com Abraço a Deus. família. Até Fica a com Deus. próxima. Até a próxima. E vai ter próxima, hein? Amém. Fica com Deus. Beijo. Gente, obrigada por ter ficado até aqui. Beijo. Paz do Senhor Jesus. E até a próxima, tá? Beijo, Lu. Beijo todo mundo. Espero que vocês tenham se edificado com a palavra sobre casamento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e terá uma próxima, né? Para continuar o desenvolver dessa palavra que foi tremenda. Tá? A paz do Senhor Jesus. Sigam lá, né? A Débora de Sá. Procurem lá no meu Instagram, tem o endereço virtual dela, do Instagram. Procurem ela, sigam ela, porque vai valer a pena. As instruções que ela tem para a vida de vocês, será bênção. Sigam ela, porque com certeza vocês vão receber mais de Deus. Tá bom? Um beijo, paz do Senhor e até a próxima. Amanhã teremos uma live com o pastor José Luiz, lá da cidade de Bananeiras, na Paraíba. Mas amanhã será às 18 horas. Eu vou estar anunciando aqui no Instagram, vai ser uma bênção, vamos falar sobre o reino de Deus. Tá? Fica com Deus e paz do Senhor Jesus. Beijo.